paz, seres de luz, 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 pura vida? Eu espero que sim, e que se não estiver esse vídeo te traga algum conforto, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela e o vídeo de hoje é muito especial porque nós falaremos sobre uma conversa que aconteceu entre uma grande filósofa e uma popstar. E isso foi graças ao Alma Talks que uniu a professora Lucilena Galvão com a nossa popstar brasileira e também estrela global, Anitta. Antes de nós iniciarmos, eu também gostaria de agradecer a minha amiga Lu Tavares, que, como vocês podem notar, preparou com muito carinho esse cantinho. Lu, eu ainda não consegui centralizar tudo que você criou por causa do ângulo da câmera, mas aos poucos eu vou mostrando para o pessoal. Caso alguém tenha interesse em receber uma consultoria de decoração de interiores com ela, eu deixarei aqui na descrição o link dela das redes sociais e também no primeiro comentário fixado. Muita gratidão. Eu espero que Deus possa retribuir tudo que você dedicou aqui para o nosso espaço. E também eu gostaria de agradecer ao pessoal da Alma Talks que autorizou que eu trouxesse cortes dessa entrevista, porém eu não consegui fazer o download do vídeo. De qualquer forma, eu achei que seria interessante trazer alguns dos tópicos que foram discutidos porque eles estão intimamente relacionados com muito do que a gente vem falado nos últimos tempos aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Vamos de mãos dadas? Eu espero ter ouvido. Sim, 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 sim. Nesse encontro inusitado, cada uma das participantes levou algumas perguntas para fazer a outra, e eu trouxe algumas dessas perguntas para a gente poder se aprofundar. Eu vou fazer alguns comentários e lê-las aqui no meu roteirinho com vocês, mas eu altamente recomendo que vocês assistam a entrevista inteira, porque foi muito interessante ter essa perspectiva de mulheres que inicialmente parecem tão diferentes. Eu, inclusive, quero parabenizar o pessoal da Almatox pela escolha das participantes, dessa perspectiva dessas diferentes mulheres foi muito enriquecedor. Eu vou deixar o link desse podcast fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. A professora Lucelena, ela começa perguntando para a Anitta o que seria felicidade para ela. E a Anitta responde que a felicidade para ela hoje é muito diferente do que já foi algum dia antes dela se tornar famosa. Porque antes dela ter todo esse reconhecimento, ela achava que a felicidade estaria associada a coisas que ela poderia conquistar, ou até mesmo a um status, um reconhecimento. Ah, o dia que eu for famosa, eu serei feliz. O dia que eu tiver a minha casa, eu serei feliz. E desde que ela começou o seu processo de autoconhecimento, há mais ou menos uns 2 anos e meio, ela vem entendendo que a felicidade é aceitar a vida como ela é e saber lidar com os desafios da melhor forma possível. Quando a gente pensa na nossa sociedade atual, eu acredito que grande parte dela dedica a maior parte do seu tempo trabalhando para poder adquirir coisas, seja um carro, uma casa, um celular, um tablet. E aí a gente dedica tanto tempo para isso que a gente não tem tempo para olhar para dentro de si e entender quais seriam as outras coisas não materiais que nos completam como ser humano. A professora Lucilena, ela falou uma frase que eu achei bem interessante, que foi: diante da morte, estaremos com aquilo que somos, com aquilo que construímos dentro de nós. A gente sabe que a morte é algo que invariavelmente vai acontecer com todos nós, e nessa fala, ela nos traz a certeza de que tudo aquilo que a gente conquistar de bens materiais, nesse momento, deixa de ser importante, porque ele não vem, essas coisas não virão junto de nós. O que ficará será tudo aquilo que a gente construiu por dentro, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Por isso que é importante a gente avaliar que tipo de ser humano a gente
se imagina no final das nossas vidas, que nós gostaríamos de ser. E a partir dessa reflexão, a gente define quais são as ações que a gente vai realizar, as escolhas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, para nos aproximar a cada dia dessa pessoa que a gente quer se tornar. Aqui é válido ressaltar que isso não implica que necessariamente nós tenhamos que estar completamente desconectados da realidade material. Não é demérito algum querer crescer na vida, adquirir a sua casa própria, o seu carro. O problema está quando a gente foca todas as nossas energias só em conquistar essas coisas. E muitas vezes, quando nós gastamos toda a nossa vida para adquirir essas coisas, quando nós as conquistamos, vem uma sensação de vazio depois de algum tempo, porque nem sempre essas coisas nos preenchem como seres humanos. É válido lembrar que, embora estejamos em uma realidade física e material, estamos vivenciando uma experiência humana. E como diz a professora Lucilena, nós devemos, de alguma maneira, tornar a vida humana algo mais digno da condição humana. Mas o que que isso significa na prática? Para mim, é nos tornarmos seres humanos melhores do que chegamos aqui. E para isso, a gente precisa se desenvolver em todos os aspectos, mas especialmente moralmente. Pegando um gancho com o que a Anitta falou, que representa felicidade para ela agora, a professora Lucilena Galvão trouxe também uma teoria da escola estoica do amor fati, que diz que nós devemos amar a vida da maneira como ela se apresenta, não só aceitá-la, mas amá-la entendendo que a natureza sabe melhor do que nós o que é bom para a gente. Às vezes é difícil aceitar os desafios que surgem nas nossas vidas. A gente tem uma tendência a querer controlar tudo, planejar cada passo para evitar qualquer tipo de sofrimento. E quando a filosofia estoica nos ensina a amar a vida e aceitá-la como ela é, isso não está atrelado à resignação, e sim a uma aceitação ativa, na qual eu acredito que, independente do que aconteça, independente se é uma circunstância boa ou ruim, a vida sempre está nos conduzindo para onde a gente deve ir. Nesse sentido, sempre que estivermos passando por uma situação desconfortável, ao invés de gastarmos tempo e energia tentando encontrar justificativas para aquele cenário, a gente pode se fazer algumas perguntas, como, por exemplo, o que que eu tenho para aprender com essa experiência? Como eu posso superar esse desafio? Como eu posso me desenvolver com este cenário? O que que eu posso fazer para prevenir que isso volte a acontecer no futuro? Olhar para esse cenário com distanciamento emocional e mais racionalidade nos auxilia a encontrar essas respostas ou ao menos a buscá-las. Caso você não tenha essas respostas em um primeiro momento, é importante tirar o pé do acelerador, o câmbio do automático e conduzir de maneira consciente a sua vida e as suas ações. Se hoje o que conduz as suas ações é a impulsividade, se você não pensa antes de tomar uma atitude, antes de falar algo que é importante, é muito provável que você não esteja indo na direção que deveria seguir. Em outras palavras, citando algo que foi dito pela professora Lucilena, você passa muito tempo sem se autoavaliar, você não consegue saber se você está sendo coerente com aquilo que você quer ser, com seus valores, com seu propósito. Quando a Anitta pergunta a ela qual seria um desafio interno ou sonho que a professora gostaria de conquistar,
Ela diz que na filosofia nada é perfeito. Então, todas as coisas nas quais ela acredita, ela ainda falha em todas elas. Então, que o sonho dela é que ela pudesse ter cada vez menos quedas, ou seja, falhar cada vez menos, e que quando isso acontecesse, ela pudesse se levantar o mais rápido possível. Ou seja, se a gente trouxer isso um pouco para a nossa realidade, quando nós fizermos essa reflexão, essa autoavaliação, para entendermos se nós estamos acertando ou falhando, a gente não deve olhar para si com julgamento, mas a gente deve entender se aquela nossa ação, aquele nosso direcionamento está indo de encontro com aquilo que a gente espera, e caso contrário, a gente não deve se lastimar, a gente deve tentar reajustar a rota, entender por que que nós falhamos e voltar no caminho que a gente tinha se proposto a seguir. Isso serve como introdução ao próximo tópico que nós iremos conversar, que a gente já falou brevemente sobre ele no início desse vídeo, que foi muito destacado nessa conversa, que é sobre a importância de nós reconhecermos a nossa identidade. Quem eu sou? Quem é o ser humano que eu quero me tornar? E a partir dessa definição de quem eu quero me tornar, a autoavaliação ela é importante para que eu entenda se eu estou caminhando na direção que eu preciso percorrer ou não. E para isso a gente precisa dedicar algum tempo diariamente. Não precisa ser muito tempo, pode ser coisa de 5 minutos no final do dia, ou antes de iniciar a sua jornada no dia seguinte, você pode fazer uma avaliação e se questionar o que que você poderia ter feito de diferente para estar mais em harmonia com quem você deseja ser. A professora Lucilena também falou uma frase que eu achei interessante, e eu vou ler aqui para vocês, que seria a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que amam é crescer como seres humanos. Quando nós crescemos, nós somos um referencial de transformação para os nossos filhos e para a sociedade como um todo. Eu comentei agora há pouco que um dos propósitos que eu vejo, talvez o maior propósito que eu vejo de estarmos aqui, é para nos tornarmos seres humanos melhores, para evoluirmos intelectualmente, moralmente. E para Luciana, para Luciana, Luciana foi minha amiga que arrumou o cenário. E para a professora Lucilena, ela acredita que crescer como ser humano seria ser mais honesto, ter coragem para enfrentar as nossas limitações. Eu diria coragem e humildade para reconhecer as nossas limitações, ser mais honesto consigo mesmo e com os outros. Eu estou me respeitando, eu estou sendo íntegro comigo mesmo, com as minhas vontades, eu estou dizendo não quando eu não quero fazer algo, ou eu estou dizendo sim quando na realidade eu gostaria de dizer não. Ser coerente com os teus valores e, quando tiver que tomar decisões, considerar também o bem do outro e não apenas o nosso. Eu achei isso muito bonito, e eu acho que à medida que a gente vai evoluindo e expandindo a nossa consciência, isso é quase que natural. A gente pensar no bem do outro tanto quanto a gente pensa no nosso bem. Eu sempre penso que quanto mais pessoas felizes, eu acho que é uma palavra muito forte, mas mais pessoas direcionadas ao caminho da evolução, mais pessoas conscientes e realizadas eu tiver próximo a mim, melhor. Então, sempre que eu posso, eu tento contribuir de alguma maneira para que essas pessoas possam encontrar o seu caminho, inclusive
Esse é um dos propósitos do meu canal, tentar de alguma forma auxiliar as pessoas nos seus processos de autodesenvolvimento, autoconhecimento e cura. E quando alguma pessoa chega e me diz, nossa, a sua palavra ela foi muito importante para mim, isso me ajudou de uma forma X ou Y, eu entendo que eu estou no caminho certo. Então, ela fala que a gente precisa entender que o que acontece com a humanidade está acontecendo conosco, que o bem da humanidade é o nosso bem. Eu já disse isso em algum vídeo passado, que eu acredito que a gente ainda precisa se reconhecer como uma única raça, que é a raça humana. E eu tenho certeza que o dia que isso fizer intimamente parte da maior parte de nós, o mundo ele vai ser completamente diferente. A gente vai ter menos desigualdade, menos injustiça, e eu torço muito do fundo do meu coração para que esse despertar possa acontecer o mais breve possível. Agora, mudando um pouquinho de assunto, saiu recentemente na Netflix um filme da Anitta chamado Larissa, O Outro Lado de Anitta. Para quem não sabe, Larissa é o nome oficial da Anitta, e diferente das produções anteriores que se focavam mais na popstar Anitta, esse se foca mais na intimidade da Larissa. E a professora Lucilena Galvão mencionou que quando ela assistiu o filme, uma coisa que chamou a atenção dela é que em alguns momentos a Anitta aparece muito emocionada, chorando e tentando buscar justificativas para aquelas emoções que ela estava vivenciando, e a professora Lucilena questiona se de repente aquilo não poderia ser um reflexo de algum vazio. E aí a Anitta fala que aquilo era muito recorrente, sobretudo antes dela iniciar esse processo de autoconhecimento, e que quando isso acontecia, ela buscava justificativas e ela sempre justificava o que ela estava sentindo, coisas que os outros tinham feito com ela. E que depois que ela iniciou o seu processo de autoconhecimento, ela percebeu que na realidade as suas emoções e aqueles acontecimentos aconteciam em decorrência de decisões que ela mesma tinha tomado, de ações e de ações e escolhas que ela mesma tinha feito. Eu acho que esse é um marco muito importante para quem está no processo de autoconhecimento e de transformação pessoal. Essa autorresponsabilidade sobre o que eu vivencio, sobre o que me acontece, porque o que a gente planta, a gente vai colher cedo ou tarde. Então, a gente, quando fala em autorresponsabilidade, precisa entender que não é um sentimento de culpa. Ah, por que que eu fiz isso? Eu deveria ter feito de uma forma diferente. É olhar para aquele cenário com acolhimento, entendendo que provavelmente a minha ação ela foi decorrente do nível de conhecimento que eu tinha, mas que agora eu, olhando o cenário de uma forma holística, percebendo que eu poderia ter feito de uma maneira diferente, numa próxima oportunidade, eu vou agir de forma diferente. Eu vou ser mais coerente com aquilo que eu acredito. Quantas vezes nós nos vemos em ciclos repetitivos, reclamando da vida e dos outros, sem olhar para dentro de si e perceber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas reações. Muito provavelmente você, em algum momento, já mencionou: ah, eu agi daquela maneira diferente do que eu gostaria ou de como normalmente eu ajo, porque o outro fez aquilo comigo. Ainda que o outro tenha feito algo que de alguma forma estimulou que você agisse de maneira diferente da que você gostaria, é importante avaliar o quanto você se desconectou de si. E se você entende que aquela ação, aquele comportamento não condiz com quem você deseja ser,
ou com quem você verdadeiramente é, tente pensar como você pode agir em uma próxima oportunidade. A vida, ela sempre nos dá chances de mostrar que nós aprendemos uma lição. Eu anotei uma frase sobre a autorresponsabilidade que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: a autorresponsabilidade nos convida a olhar para dentro de si e reconhecer que temos o poder de mudar nossa realidade agindo de acordo com nossos valores e objetivos. Tendo dito isso, eu convido você a refletir sobre os ciclos repetitivos que você tem vivenciado, nos quais você culpa os outros ou as situações por aquilo que está ocorrendo, sem reconhecer que o poder de mudar a sua realidade está em suas mãos. A gente falou bastante sobre isso no vídeo do Poder do Subconsciente. Caso você tenha interesse em assisti-lo, eu também deixarei o link dele fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. E lá a gente fala sobre o poder de mudar a nossa realidade a partir do que a gente cultiva em nossos pensamentos, do que a gente concretiza em nossas ações. É importante ressaltar que o autoconhecimento começa quando a gente assume a responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Quando a gente conduz a nossa vida de forma consciente, isso, em médio e longo prazo, nos traz mais paz interior, porque a gente vai estar sempre, de alguma forma, mais conectado com o nosso verdadeiro eu. Bom, pessoal, a gente ainda teria muito para falar das coisas que foram conversadas pela professora Lucilene e pela Anitta, mas para não me estender muito, eu vou ficar por aqui. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria dizer à Anitta que eu torço muito para que o projeto da escola da Leonora Gurgel dê certo. Eu tenho certeza que isso vai possibilitar que muitos seres de luz mostrem todo o seu potencial para a humanidade. Parabéns pela iniciativa. E eu queria saber de vocês, dos tópicos que a gente conversou, qual foi o que mais te chamou a atenção? E caso você tenha assistido o podcast na íntegra, qual tópico que foi abordado lá, de repente a gente não conversou aqui, e você gostaria de compartilhar com os nossos seres de luz? Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos que me acompanharam nessa jornada. Queria pedir o seu like para me apoiar e para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você considera que esse conteúdo pode ser útil para alguém, compartilhe para que assim a gente consiga formar juntos a nossa egrégora de seres iluminados. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E passa um ser humano por ali. Não, não, não. Não era qualquer um. Era um ser humano. Em que tipo de ser humano você quer ser reconhecido? E com essa reflexão da professora Lucilena, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos em breve. Gratidão. Gratidão, Almatox. Gratidão, professora Lucilena. Gratidão, Larissa. Muita luz. Namastê. Oh, meu Deus. Rapaz. Mas vamos lá, Gabriela. Coloca amor e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E aí a gente põe assim, ó. Ai, que dia. Deixar assim, né? Então.